Eu vou apresentar agora o artigo intitulado Aspectos Gráficos dos Letreiramentos Criados por Moser no Início do século XX. Eu sou Leopoldina Lócio, a outra autora é a professora Solange Coutinho. As pesquisas sobre a trajetória das obras gráficas de um pioneiro do design chamado Moser, um alemão que se estabeleceu em Pernambuco no início do século XX, mostraram a importância de suas contribuições para o design brasileiro. Nessas produções criadas por Moser, chamou a atenção os diversos letreiramentos, né, os diversos elementos verbais presentes nessas produções, a forma expressiva como eles eram apresentados, né, com diversas configurações visuais, realmente desperta a atenção. Então, considerando a expressividade dos elementos verbais, né, procuramos realizar um estudo direcionado especificamente à análise desses letreiramentos. O corpo selecionado para este estudo foram 40 produções impressas entre 1917 e 1938, realizadas por Moser, entre elas capas de revistas, capas de jornais, produções para livro, cartaz, capa de catálogo e capa de partitura. O objetivo desse artigo, então, é refletir sobre a linguagem visual presente nesses letreiramentos, procurando identificar as características específicas desses letreiramentos, os arranjos compositivos e as interações desses letreiramentos com as ilustrações. Inicialmente, procuramos esclarecer as diferenças conceituais entre escrita manual, letreiramento e tipografia. A escrita manual e o letreiramento, ambos são feitos de forma manual, mas o letreiramento, segundo Gomes, Citandes Mesh, é caracterizado pela construção a partir de uma linha de contorno, ao passo que a escrita manual é definida pela utilização de uma linha central, né, como a gente pode ver aí na imagem. Também Priscila Farias diferencia a caligrafia por ser utilizado a partir de traçados contínuos, enquanto que o letreiramento parte de um desenho. Já a tipografia, né, visa a criação do design de letras destinado à reprodução e que possam ser reproduzidas aí repetidamente, né, com várias combinações. Diferente do letreiramento, que é criado para uma obra única, com combinações específicas de letras, né. Então, os elementos verbais criados por Moser, nessas produções analisadas, se enquadram no conceito de letreiramento, como veremos adiante, né, já que foram criadas para ser utilizadas em conjunto para um fim determinado e não para a produção de uma fonte que será reproduzida utilizando aí seus caracteres. Para essa investigação, foi utilizado 6 dos 8 atributos formais da tipografia apontados por Dixon. Esse modelo permite avaliar os elementos verbais pelas suas características formais, sintáticas, e com isso ser possível identificar certas características, alguns padrões e singularidades, né? Então, foi utilizado os atributos proporção, modelagem, peso, serifas, caracteres chaves e decoração. Não foi utilizado os atributos construção e forma, já que são mais específicos aí ao desenho tipográfico. Mais adiante vai ser explicado, então, o que se utilizou mais especificamente, né, desses atributos, né, para essa avaliação. Os métodos e procedimentos utilizados, né, inicialmente foi feito a seleção do objeto de estudo, o recorte dos elementos verbais, o levantamento dos principais atributos por meio de fichas de coleta de dados, né, utilizando essas fichas de coleta, para então ser feita a análise dos dados, né. Os dados coletados foram agrupados em tabelas quantitativas e depois transformados em gráficos para serem analisados. Consideramos importante ainda fazer uma avaliação daquelas produções que apresentavam relações entre os elementos verbais e os pictóricos, né? Pois estas influenciam aí o contexto formacional. Também foram registradas referências estilísticas da época, né, quando essas eram identificadas. Então, com base nos dados coletados, foi criado um gráfico que mostra de forma quantitativa as características dos atributos formais nesses letreiramentos. Para essa avaliação, simplificamos cada um dos atributos propostos por Dix, como será explicado a seguir mais detalhadamente. Então, para a avaliação da proporção, nos concentramos na variação da largura da letra, se média, condensada ou expandida, sendo a proporção média a maior quantidade, 29 de 40, em seguida a condensada e em seguida a expandida. Quanto à modelagem, foi avaliado se nos letreiramentos existia contraste ou não nas espessuras das hastes e se havia também uma inclinação nos eixos. O resultado da análise mostrou que a maioria, né, foi realmente com modelagem, 24 de 40, e algumas apresentavam aí referências a tipos utilizados em circulação na época do país, como a Baskerville e o Bravura. Quanto ao peso, né, nesse atributo foi observado se as letras foram usadas com peso regular, light ou bold. O tipo regular, então, teve a maior incidência, presente, né, sendo em 20 produções, enquanto que o light
com 12 e o bold com 8, nessas produções analisadas. Quanto à serifa, foi avaliado se havia ou não serifa nos letreiramentos. Observamos uma predominância pelo uso de letras sem serifas, né, 23 de 40. Embora aqui a diferença não seja tão grande das com serifa, né, 17 de 40, mas mostra aí, né, esse uso de letras sem serifa, como ele estava atualizado com as tendências da época. O uso de caracteres-chave foi maior, né, 23 de 40, que os não que apresentavam esse atributo. 17,40. E a gente destaca aí esse item como um dos mais interessantes, né, dessa avaliação, pela peculiaridade de sua criação desses letreiramentos, né? Como a gente pode observar aí, muitas vezes, né, a primeira letra apresenta um prolongamento bem exagerado das hastes, às vezes de forma feita com linhas sinuosas, curvilíneas, enroladas, e em alguns casos até se intercruzam aí com as hastes de outras letras, né? Como a gente pode ver na capa aí de Feliz Natal. Quanto à decoração, a metade dos letreiramentos analisados apresenta o atributo de decoração, né? Então, foram 20 com decoração e 20 sem decoração. A relação entre os elementos verbais e pictóricos é um ponto também que vale a pena destacar. Como a criação do letreiramento pode ser elaborada de forma manual, né? E permite aí construir o design de letras de forma integrada com a ilustração, né? Essa observação também é apontada aí por Ellen Lupton. E aí, então, foi observado que 8 de 40 letreiramentos estão acompanhados, né, desses elementos pictóricos, estão entrelaçados, né? Esse tipo de composição também possui aí seu papel, né, significativo no contexto formacional. Essa capa da revista de Pernambuco, de 1926, né, mostra então aí as mãos dos passageiros do navio para se tocar aí o prolongamento da haste descendente da letra J, né? Como podemos ver aí, uma interação bem interessante e bem ousada, né? E essa estrutura gráfica realmente tem um papel aí importante na transmissão da informação. Esse recurso era utilizado também por outros artistas gráficos da época, como o alemão Ernest Zeuner, no sul do país, em Porto Alegre. Também observamos essa interessante a interação, né, da imagem com o letreiramento no cartaz da Companhia Cervejaria Pernambucana e a capa do livro Jazz Band. No cartaz, a cauda descendente, né, da letra inicial G, da palavra Guaraná, prolonga-se até se esconder atrás do chapéu aí da figura feminina, né, que também esconde a parte aí da letra R. Já a capa do livro Jazz Band mostra também uma discreta relação, né, do elemento pictórico com o verbal, né, o elemento pictórico sobreposto aí de parte aí do letreiramento, e vale a pena destacar nessa capa também a unidade visual, né, dessas letras geometrizadas aí com inspiração na arte déco em harmonia com a ilustração. Também o letramento integrado com a ilustração pode ser visto aqui nessa capa do Jornal do Comércio com as letras em forma de serpentina, né, por trás aí do braço do violão, né, reforçando aí até o conteúdo informacional que ele queria passar, que era o carnaval. Então, a própria letra em forma de serpentina está reforçando aí a informação que ele queria passar, que era sobre o carnaval. Como considerações finais, né, os letreiramentos aí que vimos, criados por Mozart, possuem diferentes composições e variações aí nas criações dos formatos das letras. E observou-se que as soluções visuais encontradas aí nesses letreiramentos analisados mostram uma linguagem visual alinhada à transmissão de determinada mensagem, né? Então, ele tinha uma consciência clara aí das escolhas da criação desses elementos verbais, né? Seja nas formas das letras, no seu uso, na composição, né, criada por elas, ou mesmo na relação com os elementos pictóricos. Então, o artista, né, planejava as mensagens visuais de acordo com o tema, o tipo de produção, o público e o propósito a ser alcançado, né, mostrando aí que ele não utilizava esse estilo apenas pelo desejo próprio, mas com um propósito realmente informacional, né? Então, antecipando assim o que mais tarde seria conhecido como campo do design da informação, né? Bom, esse estudo contribui então para a história e memória gráfica brasileira. Obrigada.